Pessoal, muita gente tem me mandado mensagem lá no Instagram perguntando como que eu faço os detalhamentos, como que eu crio as isométricas dos meus projetos, como que eu detalho interiores, arquitetura, projetos grandes, projetos pequenos, enfim, diversos tipos de projeto. E aí eu decidi então pegar uma representação que o pessoal do meu escritório fez e trazer aqui para o YouTube. Então, nesse quadro, eu basicamente vou abrir a representação aqui para que você consiga se inspirar e ter como de referência para usar nos seus projetos, seja de interiores, de arquitetura, da faculdade, institucional, enfim, onde você quiser. Meu nome é Jefferson Sandrinho, eu sou arquiteto e nesse canal eu ajudo arquitetos a fazer projetos com mais produtividade e mais qualidade. Então, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, clica aqui embaixo, se inscreve nesse canal, não deixe de deixar o seu joinha para esse vídeo se espalhar aqui dentro do YouTube, chegar em outras pessoas e também não deixe de me seguir lá no Instagram, no @jeffersonsandrin, para você também acompanhar todo o conteúdo que é compartilhado pelo Instagram. Então vamos lá, vamos abrir aqui uma representação para que você também entenda o backstage que existe na hora de criar cada uma delas e você também possa se inspirar aí nos seus projetos. Eu também quero saber de você, se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar qual foi o insight, a sacada que você teve aí do outro lado, que outras pessoas podem aprender contigo também. Então vamos lá, decidi trazer essa representação aqui para a gente analisar. É uma cozinha ali que você pode ver, bem interessante, né? A forma como ela foi feita e como ela está criada aqui. Então, vou fazer algumas análises em cima dessa perspectiva aqui. Depois eu vou descer aqui para nossa vista frontal, combinado? Então, eu vou começar primeiro pelo detalhamento aqui. De cara, a gente já pode analisar o seguinte: ela foi colocada numa posição, ou seja, ela está aqui numa posição que eu consigo então ver que existem alguns mobiliários que tem uma certa profundidade e que aqui eu consigo analisar cada um desses elementos. Eu vou te dizer o seguinte: não existe certo e errado na hora de criar um detalhe como esse. Você precisa encontrar aí a inclinação para mostrar cada um desses elementos. Então, olha que legal e olha que interessante. Aqui eu já vejo que foi utilizado a técnica de esconder os mobiliários para realçar mais ainda o mobiliário. Afinal, nós estamos fazendo o detalhamento da marcenaria. Então, o objetivo aqui foi mostrar como os mobiliários foram colocados. Então, você vai ver que o meu forno, o meu cooktop, todos os elementos que não fazem parte da marcenaria, bem dizer, eles estão mais apagados. Foi utilizado aqui o meio tom para cada um deles. Então eu vejo, ó, que aqui o meu forno de embutir, tá todos eles mais apagadinhos, trazendo o que? Mais realce para todos os elementos, seja na marcenaria, seja marmoraria ou até mesmo aqui, ó, a minha cuba que está inserida nesse elemento. Então, interessante isso daqui, já realçamos alguns dos elementos. Além disso daqui, eu vejo também que foi utilizada uma técnica para tirar o serrilhado de cada um dos elementos. Você consegue ver que está suavizada as linhas ali, que isso traz um conforto aos olhos, que a gente não precisa ficar trabalhando com aquele serrilhado. Vou colocar o serrilhado aqui para você ver como que ficaria, ó. Olha aqui, tá vendo que fica bem serrilhado, fica bem ruim de visualizar? Quando você tira o zoom, fica pior ainda, tá? Parece aqui, ó, foi feito lá no Paint e que a gente não tem resolução nenhuma. Então, sim, a gente utiliza a suavização do serrilhado para trazer esse conforto aos olhos, para ficar mais bonito. Então, basicamente, a gente já analisou isso daqui. Você viu, foi utilizado para tirar o serrilhado. Eu vejo também, de cara, que existe um trabalho com uma iluminação aqui para trazer também um agrado nessa cena e mostrar a profundidade de cada um desses elementos. Então, ó, a gente tem uma sombra que está aqui mostrando a profundidade. Nós temos uma outra sombra bem aqui, ó, da geladeira, desse encontro aqui.
Temos aqui, ó, o gaveteiro que mostra que está um pouquinho avançado em relação a esse tampo que foi colocado aqui para o nosso forno. Então a gente tem diversos elementos que estão aqui, ó, conversando, e a gente consegue ver isso através dessa sombra. Então, quer ver que tem sombra ligada? Ó, venho aqui embaixo, vejo que sim, tem as sombras ativadas. Eu vou desativar a sombra para você ver como é que isso fica um pouco mais feio, por assim dizer. Então, giro ela aqui, ó. Olha aí, perdeu toda a graça do desenho, tá vendo? Ele volta a ser um desenho chapado, um desenho como seria feito talvez no SketchUp ou no AutoCAD, usando as técnicas para criar uma isométrica, ou até mesmo em qualquer outro programa. Mas aqui dentro do Revit a gente ativa a opção de sombras e a gente vê que tem sim algo que deixa muito mais bonito, né, o nosso desenho. Então, basicamente, na parte da modelagem, eu analisei aqui, foi a construção, sombras, linhas e a posição de cada um desses elementos. Isso aqui é um primeiro pilar, né? O pilar da modelagem, daquilo que a gente vê. Agora a gente vai para o pilar da documentação, dos itens que são de anotação. Interessante aqui é essa parte das cotas. Foram deixadas cotas vermelhas para realçar aqui na hora da gente fazer os detalhamentos. Vamos supor que a gente tivesse usado cotas na cor preta, né? Então, se viesse aqui e utilizasse uma cota, uma outra cor aqui, olha como é que ficaria, né? Dependendo da situação, ela ficaria sobreposta e também não realçaria tanto aos olhos. Então, foi utilizada uma cota com uma cor bem legal para a gente poder visualizar, né? Então, quando eu sobreponho ela aqui em cima do armário, eu tenho um conforto e consigo visualizar sem prejuízo nenhum na hora de fazer isso. Além das cotas, eu vejo aqui que os textos eles seguem todos um padrão. Primeiro, estão todos alinhados aqui do lado, né? Então a gente tem o nome do elemento, que é no caso o cooktop, ele já diz aqui para ver o caderno de compras, o forno, o gaveteiro e o armário para temperos, que é esse daqui. Então todos eles estão alinhados e olha que interessante, as linhas elas não cruzam todo o desenho. O desenho está dividido aqui no meio e aí foi feito cada um desses textos puxando as informações. Mesma coisa do outro lado. Armários superiores, geladeira, escorredor de louças, então ele vem aqui, ó, e vem para cá. Lixeira embutida, então a gente vê aqui que a lixeira está nessa posição. Lava-louças e o armário inferior, tá vendo? Então, ó, a gente consegue ver que todos eles e nenhuma linha tá passando em cima da outra, tá vendo? Então a gente tem essa leitura facilitada em cada um dos elementos. Outra coisa que eu gosto de realçar aqui é que a gente tem diferentes tipos de textos dentro de um único texto. Esse aqui, ó, é apenas um texto de 1,5 milímetros, mas a gente tem aqui dentro o negrito, a gente tem o texto normal, todos eles alinhados aqui do lado direito ou do lado esquerdo. Interessante essa parte aqui. E aí, interessante também a gente dizer o seguinte, que além de estar alinhado, tem essa linha saindo de baixo aqui. Isso lembra aqueles elementos que a gente fazia no AutoCAD, quando a gente fazia essas chamadas de detalhes. Não sei se você lembra, a gente conseguia puxar uma linha, ela vinha do CAD e fazia a ligação. Dentro do Revit não tem como intercalar a linha com o texto. Você precisaria talvez usar 2, 3 textos. Só que, como eu te disse, aqui a gente está focando em produtividade e qualidade. Então a gente usa a ferramenta no máximo que ela nos permite e que a gente consegue sim criar textos como esse daqui, tá vendo? Todos eles já com a linhazinha alinhada e puxando ali a informação. Eu acho bem interessante, inclusive, esse tipo de texto que é colocado, que nos permite, né, trazer essa leitura aqui. Então, isso que a gente consegue visualizar já nessa primeira aqui, né, no detalhe da cozinha, que é essa perspectiva. Outra coisa, só para a gente finalizar a análise dessa perspectiva, é que as cotas elas foram colocadas de forma estratégica também. Então você tem cotas em cima mostrando aqui as medidas, tem uma cota ali e tem cota deitada. O que essa cota deitada quer dizer? Ou seja, mostra aqui a espessura desse armário. Aí não foi tirada de qualquer lugar, não. Mostra que ela está ali. Aqui, ó, outra cota em outra posição, pegando as alturas dos armários,
Nós temos aqui, ó, bancada, a altura do frontão, a altura aqui, ó, até essa posição, e aí o sóculo aqui também tem 10 centímetros. Outra cota na mesma posição que essa daqui, colocando a altura das gavetas, e aí aqui a profundidade da bancada. Provavelmente essa bancada ela é mais profunda por conta que a gente tem aqui, ó, um escorredor aqui, né, de louças logo atrás da cuba, por isso que ela ficou mais profunda. Então a gente tem diversas cotas colocadas em posições estratégicas para trazer essas informações. Então, sensacional esse daqui, muito bom, né, a criação desse tipo de vista. E agora, pegando o pacote todo e resumindo ele aqui, eu gosto muito de representações nesse nível aqui. Primeiro, facilidade de leitura. Segundo, trabalhar com cores ajuda o nosso prospecto, ou seja, o cliente, o fornecedor, o marceneiro, a loja, a ler o projeto. A gente foge daquele padrão que é deixar tudo chapado, com cota, com linha, e a gente parte para algo muito mais didático de ser lido. Então, isso aqui ajuda muito quando você está fazendo um projeto. E o melhor de tudo, você não precisa ficar preso àquilo que você aprendeu no AutoCAD. O Revit te dá possibilidades infinitas de criar os detalhes como você quiser. Dominando as ferramentas corretas, tendo um método de trabalho, você consegue criar isso aqui, ó, facilmente. Então, esse daqui, muito bom. E aí eu vou pegar a visualização dessa mesma perspectiva agora em vista aqui na frente. Você vai ver que muita coisa ela se repete. Claro, porque é a mesma vista. Mas eu gosto muito disso daqui de dizer o seguinte: você precisa focar naquilo que você quer em cada uma das vistas. Como eu te disse, vou fazer uma comparação entre um e o outro aqui. O seguinte, nesse de cima, olha aqui, nós temos os mobiliários que foram, todos eles, bem dizer, apagados, né? Estão todos eles esmaecidos aqui, então todos eles no meio tom. Já aqui embaixo, como é uma vista, eu não precisei fazer isso, né? Quem detalhou não precisou fazer exatamente isso. Então, ela já deixou aqui, ó, realçado aqui o nosso forno, porque agora ele faz parte de uma mesma vista. Nós temos aqui agora a lava-louças também que não está apagadinha, a nossa geladeira aqui também não está apagada. Então, a gente tem a facilidade de leitura. Daria para deixar apagado? Claro que daria para deixar apagado. A gente poderia fazer a mesma leitura daqui de cima. Mas, na minha opinião, eu acho que não ficaria tão legal. Vou vir aqui, ó. Vou deixar ele meio tom e te mostrar. Olha aí. Na minha opinião, ele some demais, tá? Então, realmente, eu não deixaria ele apagado. Deixaria ele realçado como está aqui. Então, fica interessante quando a gente trabalha assim. Uma outra coisa que a gente tem dentro do Revit e que provavelmente a gente não tem dentro do AutoCAD, e eu nem sei se tem como fazer isso dentro do SketchUp, é a opção de ligar as mesmas sombras, que você tem uma perspectiva dentro dentro não, né? Na mesma vista. Então, o que acontece? Isso daqui traz, mais uma vez, a profundidade dentro da vista. Você entende que tem elementos mais ao fundo e mais próximos. Além de usar, claro, aqui, ó, a espessura de linhas, né? Quando a gente corta e tudo mais. Só que, para deixar mais didático, para trazer os elementos, para a gente poder fazer mais detalhes e fugir, né? Ou seja, pensar fora da caixa, a gente trabalha então com as sombras. Olha aqui as sombras mais uma vez. Se eu desligar as sombras, volta a ser um desenho igual todos os outros. E você sabe, nesse caso aqui, que esse desenho foi feito dentro do Revit, porque eu estou com o Revit aberto, estou te mostrando as técnicas, estou te mostrando como ele foi feito. Só que agora, você gera um PDF desse arquivo aqui, e ele pode ter sido feito no AutoCAD, no SketchUp, no ArchiCAD, em qualquer outro lugar, até mesmo no Photoshop. Mas quando você usa técnicas que só tem dentro desse programa, como por exemplo as sombras, aí você começa a se destacar no mercado. Porque a pessoa vai pegar aquele PDF, ela vai ler, e por mais que ela tenha pouco conhecimento em softwares, ela vai dizer, não, isso daqui não tem cara de ser AutoCAD não. Muito menos de SketchUp. Pela organização aqui e pelas coisas, não parece. Onde será que foi feito esse detalhamento? Será que essa pessoa está usando uma ferramenta que eu não conheço?
Será que ela usa o Revit para fazer interiores? Mas dá para fazer interiores no Revit? Nunca vi ninguém fazendo. E é aí que você começa a se destacar no mercado. Você começa a mostrar os seus trabalhos por outra perspectiva. Então isso te traz uma leitura de projeto diferenciada, te posiciona melhor no mercado e te ajuda a criar uma identidade de projeto. O que eu estou te mostrando aqui é a nossa identidade dentro do escritório. Nós entregamos assim os nossos projetos. Então, a gente vai gerar o PDF, vai gerar o DWG, vai gerar o que o cliente precisar e nós vamos entregar isso daqui para eles. Então, ó, vou te mostrar aqui dentro da mesma prancha, eu já tenho aqui a opção da minha lavanderia, tá vendo? Ela está sendo mostrada aqui também. Segue a mesma didática e a mesma representação com cada um desses elementos. Além, claro, de ter aqui sim um render mostrando ali como está funcionando. Mas isso daqui vira uma identidade de projeto para ser replicada quantas vezes a gente precisar. Então, todos os nossos detalhes vão seguir esse padrão aqui. Eles vão se repetir, porque é assim que a gente detalha os nossos projetos. Então, lá na frente, quando alguém visualizar um projeto e encontrar uma semelhança, ele vai lembrar que isso foi feito pelo escritório do Jefferson, ou que segue mais ou menos aquele padrão, e aí você começa a mudar as formas como você cria. Voltando aqui, eu saí um pouco da análise, vou voltar para a análise aqui. A gente, nesse caso, manteve os textos no mesmo padrão, todos eles alinhados, sem linhas, uma interferindo na outra, então a gente tem linhas aqui organizadas dos dois lados, mesma coisa. Cotas também foram posicionadas de forma estratégica, uma aqui mostrando a altura, outra a posição e a largura de cada um dos mobiliários, aqui embaixo também a posição de cada um deles, gaveteiro, tudo isso especificado e já colocado dentro do projeto. Então, isso aqui é muito simples, né? E aí eu não precisei nem fazer um corte para mostrar, por exemplo, a profundidade da minha bancada, porque eu tenho uma vista que mostra ela aqui. Eu tenho a profundidade do armário de cima. Se eu tivesse que fazer isso, eu tenho que fazer vários cortes, várias vistas, vários elementos para chegar nisso daqui. E com uma única perspectiva, eu consegui mostrar 3 profundidades. A do armário, a da minha bancada e até desse armário aqui, ó, que fica em cima da minha geladeira. Sensacional poder fazer isso. É uma economia de tempo absurda quando a gente trabalha dessa maneira. A perspectiva, vamos lá, uma pergunta para você. Ela substitui uma vista frontal? Eu diria que não. Eu diria que não. Por isso que a gente trabalha com as duas. Porque com a vista frontal você tem a leitura de todos os elementos. Na perspectiva você tem ali. A perspectiva também substitui um corte? Às vezes sim, às vezes não. Se você tem muitos elementos a serem detalhados num corte, vai ser necessário você fazer esse corte. É normal, isso vai acontecer. Mas muitas vezes você consegue sim evitar de ter aquele monte de desenho por ter uma única perspectiva que traga mais detalhes, que traga mais qualidade, que traga mais didática para dentro do seu projeto. E foi isso que eu te trouxe aqui. Foi essa análise desse elemento para que você entendesse como que funciona e como você pode agora se inspirar e levar esse conhecimento para dentro dos seus projetos. Espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, comenta aqui, que aí eu vou ter um termômetro para saber se vocês estão gostando, se vocês querem mais vídeos desses, se vocês querem mais análises de projetos de arquitetura, de perspectivas, de, enfim, qualquer elemento, até mesmo de pranchas, para que eu traga aqui para todos vocês. Espero te ver em mais vídeos aqui do canal. Por isso, não deixe de se inscrever clicando aqui embaixo, deixando o seu joinha e me seguindo lá no Instagram também, para você acompanhar todos os conteúdos, tá bom? Então, a gente se encontra num próximo vídeo ou até mesmo no Instagram. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.